Salve, salve! Estamos aqui para mais uma live Buzo Convida, a nossa live de entrevista aqui no Instagram. Hoje, edição número 88. Buzo Convida na área aí, sempre com entrevista muito bacana. Galera da área aí da cultura em peso. Grandes nomes da nossa cultura, da nossa sociedade já passaram pelo Buzo Convida. Hoje vamos estar recebendo a escritora Andréia Gonçalves, diretamente de Suzano, falando da correria literária dela, como ela se envolveu na cultura, na literatura. Daqui a pouco eu chamo a Andréia Gonçalves para dividir a tela com a gente. Antes eu queria dizer que na segunda-feira, exclusivamente, sexta-feira agora a gente não vai ter Buzo Convida, mas na segunda-feira a gente vai estar recebendo a cantora Kelina. Kelina, que além de cantora também é atriz, foi uma das protagonistas aí do filme e da série Antônia. E aguardem, hein? Dia 9... confirmado, Buzo Convida com Ed Rock e Racionais MCs, é nós que tá, firmeza? Vamos que vamos. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a Mude Criativo, que faz a arte das nossas lives, Odara Jardins, soluções para os seus jardins, hortas e tudo que se refere à terra. Odara Jardins fica no centro de São Sebastião, na Avenida Vereador Antônio Borges, 1153, e você pode fazer um pedido ou orçamento no telefone 12 982 320242. E por fim, queria agradecer também a Dos 13 Produções, que apoia a nossa live. Bora que vamos então? Vamos chamar ela lá, diretamente de Suzano, Andréia Gonçalves, a viajante do trem. Chega com nós. Com a Andréia, para a gente começar a saber um pouco mais dessa trajetória dela, dessa caminhada dela aí na literatura. Tudo bom, Andréia? Olá! E aí, tudo bem? Tudo jóia, prazer falar com você sempre. Ah, com certeza, o prazer é meu pelo convite aí. Obrigada mesmo. Saber um pouco mais dessa caminhada aí, né, dessa trajetória. Você é de Suzano, Andréia? Você nasceu aí na cidade de Suzano? Você sempre morou aí nesse Alto Tietê? Na verdade, eu nasci em Mogi, mas com alguns meses fui para Guarulhos, mas eu vim para Suzano com 6 anos. Então, eu considero, as minhas lembranças são de Suzano. Lembrança da infância, da escola, já era Suzano. Tudo Suzano. Então, já morei alguns meses em Recife, a família dos meus pais, eles são de lá, mas fiquei 4 meses só. Então, sou suzanense, totalmente suzanense. Recife foi quase que umas férias prolongadas, né? Foi. Tinha 19 anos, aquela fase, eu não quero ir, não quero deixar meus amigos, mas meus pais foram, mas depois de 4 meses eu voltei. Depois eles voltaram também. Tá certo. André, você tem um livro publicado, sua trajetória começou com uma ligação com os trens, ou seja, isso nos une aí nesse quesito, né? Eu também me lancei na cultura a partir de um livro que falava dos mesmos trens, não da mesma linha, né? Que eu falava da linha Calmon Viana Brás e você fala da linha Mogi Brás. Então, antigamente era a linha variante e a linha tronco, né? Hoje tem outras nomenclaturas. Mas, diferente do meu livro, que era um livro que tentava protestar contra os maus serviços prestados e tal, o seu livro é mais bem-humorado, o seu livro leva mais para o lado da crônica mais descontraída. Mas, antes de ser um livro, você criou um blog, né? Como que é essa história do blog A Viajante do Trem? Como é que surgiu a ideia? Bom, né, então, morando sempre em Suzano, a minha área de formação é tecnologia de informação, né? Então, vamos dizer que os melhores empregos em São Paulo, né? Então, não tinha como. Então, toda a minha área de profissional foi em São Paulo. Então, eu sempre, né, para trabalhar, usava trem, metrô, ônibus, né? Tudo que tinha de transporte público aí eu usava para trabalhar. E eu sou, na verdade, uma pessoa, né, que me considero uma pessoa bem-humorada, né, gosto de brincar e tudo mais, mesmo com os problemas, né, que a vida nos traz, mas eu gosto de levar as coisas na brincadeira, né, é assim que eu gosto de viver. Então, aquele perrengue todo, né, eu pegava a linha 11,
né? Que, junto com essa linha 12 aí, que hoje que era a variante, né? São as piores linhas, assim, né? Mais lotadas, né? Tinha aquela troca em Guaianazes terrível, né? Para seguir viagem. Mas, assim, para reclamar, né? Eu falei, eu não vou estragar meu dia, né? Eu vou tentar ver isso de uma outra maneira. E aí, quando começou essa história de Facebook, eu escrevi alguns perrengues que eu passava, né? Que eu observava, mas para os amigos, né? Que estavam conectados lá. E aí, amigo, né? Amigo é tudo de bom, né? Você faz qualquer palhaçada, o pessoal dá risada, acha que é legal, né? E aí, um belo dia, né? Uma amiga, ela até postou, uma grande amiga aí, a Raquel, ela postou: vamos. A gente precisa juntar tudo isso. Você um dia vai escrever um livro, né? Dessas histórias todas. E aí, eu estava em casa, sem fazer nada lá. Eu falei: vou montar uma página. Então, montei uma página no Facebook chamada Viajante do Trem. Então, eu peguei tudo que eu já tinha escrito e postei lá, né? E aí, fui divulgando para os amigos. Quando eu vi, esse negócio foi esticando, né? Foi aumentando, né? Foi rendendo, né? Foi rendendo. E aí, eu sempre gostei de escrever também, né? Então, uni o útil ao agradável, né? Vi que tinha público, né? Então, quando a gente tem público. E aí, nas minhas viagens, eu já observava alguma coisa e ia digitando, observava e ia digitando, né? Então, eu ia criando pequenos posts, né? Então, o blog, né, nasceu daí, nasceu dessa página do Facebook. Já faz 7 anos, foi em fevereiro de 2003. E aí, eu comecei a gostar da ideia, né? E fui atrás de poder escrever, ter um espaço de crônica em um jornal, né? Então, coloquei isso na cabeça. E aí eu fui atrás do jornal DAT, que é um jornal aqui da região, Diário do Alto Tietê, e um mês depois do blog eles me deram uma coluna semanal. E aí foi o que deslanchou mesmo, né? Eu digo que aí começou a deslanchar essa carreira de escritora. Nesse momento você alcançou algum outro público, né? Porque quando você postava no Facebook, no blog, eram pessoas que já te seguiam. Quando você publica uma coluna num jornal, por mais que seja regional ou que seja de bairro, eu já escrevi em jornal de bairro no Itaí Paulista, era uma tiragem grande que espalhava no bairro inteiro. Ou seja, outras pessoas que não te conheciam começam a ler os seus textos. E essa repercussão do Facebook e do blog chegava até você. E a do jornal, chegava também? Chegava pouco, chegou assim, em alguns momentos eles chegaram, né? Eu teve essa questão do jornal, então realmente foi né? Eu sabia que estava rendendo porque eu fiquei no jornal durante 4 anos, né? Então tinha lá minha coluna. A galera sabia que tinha gente lendo, né? Exatamente, né? Então assim, mas de vez em quando algumas pessoas comentavam, né? Mas tinha eu vi, às vezes, assim, na própria rede social, que às vezes isso ia aumentando, né? O público ia aumentando, mas eu não tinha muito retorno, né? Eu tive alguns momentos que valeram por tudo isso, né? Um deles foi quando eu lancei meu livro, né? Porque no mesmo ano eu lancei o livro, lancei em novembro, né? O livro A Viajante do Trem, né? Esse aqui. E aí, no lançamento do livro, foram 3 pessoas lá, 2 senhoras, um senhor. E então, assim, no meio de tantas pessoas conhecidas, porque a gente acaba, né, divulgando para os amigos, né? Lançamento em Suzano. Então, lançamento em Suzano, né? E aí eles foram. Então, eles chegaram, né? Eles se apresentaram e eles falaram que eram leitores da coluna. E eles viram que ia ter o lançamento e eles foram lá, né? Então, isso já foi muito, muito gratificante. Lógico, né? Os amigos, quando leem, tudo, você fica muito feliz, mas quando vê uma pessoa, né, que você não conhece. E uma outra feira que eu participei, uma feira de livros, aqui em Mogi das Cruzes, também 2 pessoas, né? Também 2 senhoras falaram a mesma coisa, né? Eu me apresentei. Elas falaram, mas a gente já conhece você, né? A gente acompanha a sua coluna e tal. Então foi muito legal isso.
e uma outra professora de Biritiba Mirim, o jornal circula também em Biritiba Mirim, né? E aí ela me falou também que ela levou uma vez, ela era professora de língua portuguesa, e ela leu minha crônica em uma das aulas, e aí depois que ela leu essa crônica, toda sexta-feira ela tinha que ler para os alunos cobravam ela, né? Então, assim, é muito legal, porque você eu não imaginava, né, até onde isso podia chegar, né? Então, assim, dá um friozinho na barriga porque você cria mais responsabilidade do que você escreve, né? Já sabe que Até tem que então era escrever cada vez melhor, cada vez mais, porque com tem gente do cuidado, outro né? lado. Exatamente, né? Até então era uma brincadeira, né? E eu sempre encarei como uma brincadeira, apesar de tentar trazer uma consciência, principalmente para os usuários, né? E eu brigava nas redes sociais com a CPTM, com o metrô, exigindo, né, melhorias. Mas eu também tinha essa visão dos você, por um usuários, lado, né? cobrava e, por outro, você escrevia textos mais bem-humorados, né? Sim, exato. Para ser, é um tapa mais leve, né? Batia e assoprava. Batia, soprava. André, antes da gente falar, eu queria me aprofundar mais como que você decidiu lançar um livro e quais os caminhos que você escolheu até chegar, de fato, no livro na mão, né? Imagino que você não tinha essa experiência e tal. Mas antes eu queria que você falasse do Twitter. A gente está fazendo essa entrevista Sim. no Instagram, hoje é uma das redes sociais mais importantes, mas no primeiro momento que eu te conheci, você atuava no Twitter com @viajante do trem. Sim. E no Twitter, você tem o poder de linkar a imprensa, né? Você pode fazer um comentário, linkar a própria CPTM, você pode linkar os jornais que repercutem Twitter, como o Bom Dia São Paulo, outras emissoras. E qual foi a importância do Twitter? Quantos seguidores você tinha naquela época? Como é que eles respondiam a você falar que hoje está tudo parado aqui em Guaianazes e tal. Uhum. O Twitter eu falo que o Twitter, para mim, né, então assim, foi a melhor ferramenta. Então foi ele realmente que me abriu portas, né? O meu primeiro contato com você foi através do Twitter, né? Não sei se você se recorda isso, mas eu acompanhava o seu quadro, né, na Globo, né, no sábado, e eu vi um quadro com os poetas ambulantes, fiquei louca pelo trabalho deles, né? Porque tem a ver com transporte, né? A poesia que eles faziam nos ônibus, nos trens e tudo mais. E aí eu mandei um Twitter para você, né? E aí a gente, né, acabamos nos conhecendo. Você falou do seu livro Trem, né? E aí começou a nossa história aí. Então, assim, o Twitter, eu começava a twittar, sei lá, saía de Suzano, tô no trem tal, indo para a Luz, e aí acredito que existe até hoje eu estou mais, né, eu falo que eu estou viajante de casa agora, que eu trabalho mais perto, mas várias pessoas, elas tweetavam exatamente isso. Então, existia um grupo onde as pessoas se juntavam, né? E existiam até perfis colaborativos, onde eles falavam exatamente, deu problema na linha azul, deu problema em Guaianazes, deu problema em tal lugar. E como era feito por usuários, a informação era muito mais rápida do que a informação oficial, tanto da CPTM quanto do metrô. O cara falava que estava parado, né? Ele estava dentro do trem parado mesmo. Exatamente. Então, às vezes a CPTM falava, não tem problema. A gente falou, não tem problema sim. Né, porque a gente está no carro tal, informava. Então, assim, era uma rede muito importante. Era muito importante isso daí, para os usuários. E aí o número de seguidores foi aumentando. Né? Então, assim, as pessoas começam a seguir essas pessoas com visibilidade no transporte. Então, antes de você sair de casa, você já olha no Twitter como é que tá. Então, já ajuda a mudar o trajeto. Então, era um trabalho muito importante. Né? Com isso, eu fui divulgando meu trabalho do blog também. Né? Ou seja, no Twitter e quando você eu comecei no blog você falava do jornal. Tudo. Aí ia, né? Então toda sexta-feira eu divulgava no Twitter a crônica, né? Então a gente ia se conhecendo. E aí, assim, a CPTM ela sempre foi mais fechada,
né? Então a gente não tinha muito acesso. A gente marcava lá CPTM, mas eles não tinham uma atuação tão forte em rede social. Hoje mudou isso, mas na época não tinha tanto. O metrô não. O metrô ele sempre foi muito ativo. Então, toda vez que alguém começava a reclamar muito do metrô, né, eles te mandavam uma DM, né, que é a mensagem, né, pessoal. Uma mensagem Então, eles te mandavam mensagem inbox. Então, eles te mandavam uma mensagem e te convidavam para você conhecer a operação do metrô. Então, eles te chamavam para conhecer, né? Então, eles sempre foram muito abertos. Então, eles iam, chamavam, mostravam para a gente como é que funcionava, o porquê de tal mensagem. Então, eles eram próximos. E eles faziam mensalmente com esses usuários, né, uma reunião com o diretor de operações, onde a gente perguntava o que precisava perguntar, a gente reclamava o que precisava reclamar, eles davam retorno. Várias vezes eu reclamei de algumas situações e eles marcavam comigo tal horário na estação que eu reclamei para eles entenderem a minha reclamação. Então, era um serviço muito útil, né? E o Twitter foi muito importante, porque aí, através dele, eu conheci esse pessoal do metrô e eu tive a oportunidade de fazer várias coisas também com o metrô, campanhas educativas com eles. Então, o Twitter foi muito importante, né? Hoje está um pouco apagadinho, né? Tá lá Eu meio ainda continuo paradinho. usando, eu gosto muito do Twitter, gosto bastante do Twitter. Eu acho um lugar mais Eu uso próximo de pouco você falar agora. com pessoas de outros universos, né? Você ali Sim. você acaba marcando a pessoa eu gosto bastante do Twitter. Nessa época, André, antes da gente voltar para o seu livro, nessa época eu lembro que você trabalhava no metrô Santa Cruz. Para quem está assistindo a gente agora ou vai assistir depois da entrevista o link e não tem ideia da distância entre Suzano e Santa Cruz, se fosse em quilômetros, seria quantos quilômetros aproximadamente? Não tem ideia. Quilometragem eu não tenho. Em tempo, eu acho que sim. Mas eu não tenho ideia mesmo. Agora, em tempo, né, se tudo corresse bem, né, para ir sempre demorava mais que para voltar. Não sei por quê, né? Mas para ir por causa do horário, talvez, não sei. Mas normalmente eu levava 1h45, 1h50, por aí. Ou seja, né? Se tudo corresse bem. Tudo correndo bem. Então, se desse um enrosquinho, você demorava 2 horas. Ia. Aí demorar muito mais. Como é ter uma rotina diária onde você gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar? Ou seja, das suas 24 horas no dia, você passava 3 só na condução. Como que era isso? Mesmo, acordando cedo. E narra pra gente, para quem não conhece, de Suzano ao metrô Santa Cruz, quantas baldeações e em quais lugares você tinha que fazer? Peraí, deixa eu ligar aqui que entrou a ligação. Então, eu fazia, sei lá, até a estação da minha casa, vamos falar assim, eu caminhava uns 20 minutos, né? Aí, pegava a linha 11, de Suzano até Guaianazes, porque tinha aquela bendita baldeação. Porque né? agora não está tendo ou ainda tem? Não, agora não tem mais, agora vai direto, né? Então você descia em Guaianazes e já trocava descia em Guaianazes. Já trocava não, aí que era o inferno, na verdade. Porque assim, de Suzano até Guaianazes, de Guaianazes era até tranquilo, várias vezes eu ia sentada, né, tranquilo. Agora, quando chegava em Guaianazes, ia todo mundo junto, né? Então, assim, todo mundo para pegar um trem só que ia para Luz. Então, era aquele perrengue. Então, normalmente, Guaianazes sempre tinha problema, o trem demorava, porque não era uma coisa, não é que nem metrô, né? Que entra e sai, entra e sai. Entra às vezes você ficava 15 minutos parado, esmagado dentro do trem até sair. Então, era um belo de um perrengue aí. Quando ele saía, então, a gente ia de Guaianazes até a Luz, né? Quando chegava na Luz, a gente eu fazia a transferência para a linha azul do metrô. Então, era da Luz até o metrô Santa Cruz. Né? Às vezes eu não tinha, sei lá, eu tinha muito mais problemas realmente entre Guaianazes, né, e a Luz do que a Luz à linha azul. Né? E assim, eu nunca fui de enfrentar a multidão. Então, assim, se eu via que tinha perrengue, eu encostava num canto e deixa o povo se matar, né? Então,
né? Eu não me matava com isso daí, não. Mas era... Infelizmente, você acaba acostumando com essas coisas, porque primeiro você precisa, né? Questão E de a minha maneira de não se conformar era tuitando para eles, reclamando, né? Escrevendo, né? Então, era isso que eu tentava usar a minha força. Eu lembro que você trabalhou um bom tempo nesse emprego da Santa Cruz, porque né, você Sim, ia lá no sarau e você sempre trabalhou lá. Quanto tempo você ficou nesse sim. emprego, por exemplo? Eu fiquei nesse emprego por 9 anos. 9 anos, 9 anos. passando 9 anos. diariamente esse transtorno de perder no mínimo 3 horas do dia dentro da condução. Eu lembro de um Na primo meu, verdade, eu lembro de um primo meu que trabalhou 10 anos na Avenida Paulista, morando no Itaim Paulista. Que é nossa. basicamente o mesmo rolê, né? Basicamente aí não tem muita Sim, diferença do seu rolê. E não é não fácil. foge muito, não. André, você Não é tá com o mesmo. livro aí na mão? Antes da gente continuar, você Opa, poderia tá aqui, escolher ó. uma crônica aí e ler pra gente? Lógico. Então vamos lá. Eu vou ler uma curtinha aqui, né? Como são crônicas, né? São textos um pouco mais longos, mas eu escolhi um curtinho aqui. Ele se chama Enxame de Abelhas. Essa crônica, eu fiz uma parceria logo no começo também com a trupe Parabolanos, é uma turma de teatro aqui de Suzano. Nós fizemos os vídeos para o metrô, então foi muito bacana. E um dos vídeos testes foi justamente dessa crônica aqui. Então ela chama-se Enxame de Abelhas. Há certos usuários que são como abelhas, ficam todos no mesmo lugar. Nesse caso, o lugar se chama porta. Como tem gente que gosta de porta? O trem está vazio, a pessoa entra em Oiapoque, só vai descer em Chuí, mas onde ela fica? Na porta, grudando a cara e a barriga, ficando até engraçado de se ver do lado de fora, porque marca um umbigão no vidro. E aí, como mel, atrai todas as outras abelhinhas para o mesmo lugar, deixando os corredores vazios para os outros insetos desgarrados. Ainda bem que eu sou uma delas. Livre, leve e solta, sem umbigão grudado no vidro. Essa daí, essa crônica curtinha aí Da do hora. E povo que adora de realmente, assim, porta. você consegue falar de uma situação real ali, né? As pessoas ficam na porta e impedem que as pessoas adentrem ao trem e vá ao corredor que muitas vezes fica Sim, vazio. E você faz isso com uma irreverência, né? Que é o que dá tom aí às suas publicações. Muito bacana, sim, isso é muito legal também, porque fica uma leitura agradável, né? Tanto para quem acompanhava na rede sim. social, quanto depois quem comprou seu livro. Ô André, Essa é a ideia. aí em Suzano, alguns lugares são marcados por algumas pessoas ou alguns projetos. Se você falar do Capão Redondo, você lembra logo do Ferrez, né? Dos Racionais. Sim, E se você fala de Suzano, você lembra muito do Sacolinha, escritor aí que é o autor da cidade com o maior número de livros publicados, né? Acho que ele tem 8 livros. E ele tem um projeto chamado Associação Literatura no Brasil, da qual por isso aí. algum tempo você fez parte. Como que foi essa experiência de ter feito parte do projeto e como é que é a sua relação com o Sacolinha? Como é que você vê o trabalho dele? Bom, eu vou até dar um oi para a Landi, porque a Landi também era da associação, ela está aqui na live. Landi, Valeu, minha Lani. querida. Minha amiga dos tempos de fanzine. Verdade. Bom, a minha ligação com eles, né? Primeiro que assim, né? Eu sempre falo isso em todas as, sei lá, as oportunidades que eu tenho, né? A minha vida de sarau começou quando eu te conheci, né? Quando você me convidou para lançar o livro no sarau suburbano. Então eu falo que eu sou cria de sarau suburbano e que você falou que sarau viciava e realmente eu fiquei viciada. Então até esse cenário aí, então isso aí foi, eu acho que em 2004. Infelizmente, né? Porque a gente brinca aqui em Suzano, mas é uma realidade mesmo, né? Então tem, sei lá, a cidade do lado da estação, a cidade do outro lado, né? Então da linha de trem, né? E então eu não conhecia, né? Infelizmente eu não conhecia esse movimento cultural aqui de Suzano.
e não conhecia o Sacolinha, né? Você mora do Esse lado da grande linha do trem, onde está o é um, centro, onde está a o maioria dos centro da comércios, cidade. a maioria dos bancos, Isso, e o outro o lado é um centro da lado cidade. mais com menos comércios grandes, com menos infraestrutura. Isso, né? Então, assim, eu não conhecia, né? Teve o salão de livros aqui, mas foi do lado de cá, né? Mas daí era aquela que ia atrás dos livros, dos famosos, aquelas coisas todas, né? Eu sempre gostei de ler, mas era no embalo, né? Ainda bem que hoje eu não sou assim, né? Mas você Mas já lia, enfim, né? Já era alguma coisa. já lia, já era leitora, né? Mas daí, em 2004, quando eu lancei o livro, que eu falo também que ele né, abriu muitas portas, em maio, né, de 2004, aconteceu aqui em Suzano o primeiro encontro de autores regionais, que foi feito pela Associação Cultural e Literatura do Brasil. Né? Então tem o Sacolinha, o Francis, o Sidney, a Lande, a Débora Garcia. Então, onde alguns meses antes começou essa preparação, né? Eu conheci o Sidney, porque assim, eu vi em rede social que isso ia acontecer em Suzano, onde eles estavam convocando escritores da região, e eu tinha acabado de lançar meu livro, mandei um e-mail para a comissão, e conheci o Sidney, né? O Sidney Leal, meu grande amigo, meu grande parceiro de aventuras. Eu falo que o Sidney é o meu todinho, porque tudo que eu falo para ele é meu companheiro de aventuras, né? E aí ele falou, vamos participar, né? Participa também, vem conhecer. Então a gente tinha que participar de alguns saraus para todo mundo se conhecer. E eu fui nesse sarau, antes do dia do encontro. E aí foi que eu conheci todo esse pessoal. E conheci o Sacolinha e tudo mais, né? Conheci o poeta Seu Zé, né? O Vandery, enfim, todas essas pessoas importantes da literatura aqui de Suzano. Que são bastante, né? E Suzano é uma cidade com são árvore. muitas pessoas, muitas Suzano tem uma pessoas, né? árvore excelente. Né? Mas enfim, as coisas acontecem quando precisam acontecer. E aí tive a oportunidade de começar a ler as minhas crônicas nesses saraus, e aí eu participei do encontro de autores, né? Então foram 3 dias, eu acho que foi final de abril e começo de maio, alguma coisa assim. E como eu tinha, sei lá, uns dias de folga na empresa, eu consegui participar de todos os dias, desde as 10 da manhã até fechar, e foi uma oportunidade assim, maravilhosa. A gente se divertiu muito, a gente se conheceu. 2014, Márcio, estou falando 2004, né? 2014, Márcio, obrigado. E, então, assim, onde eu conheci todos eles, né? E aí, um pouco depois, veio o convite, né, deles para que eu pudesse integrar a associação. Então, assim, eu sou grata, eu só tenho a agradecer por toda essa trajetória, por tudo que o livro me proporcionou. Então, eu pude participar, não fiquei muito tempo, eu não lembro se cheguei a ficar 1 ano na associação, né, mas eu mesmo decidi sair, mas a gente continuou amigo e tudo mais, né. Somos amigos até hoje, né? Gosto demais de todos eles, somos amigos mesmo. Mas uma das coisas, principalmente, que eu gostava bastante era o sarau nas escolas, né? Então eles me puderam levar para a escola, então era muito, muito legal ver aqueles alunos, né? Incentivá-los à leitura, à escrita. E formou-se uma grande amizade. Até hoje nós somos muito amigos, né? Foi um período muito rico, realmente, para mim. Bacana demais. Grande Sacolinha, grandes nomes aí que você Grande Sacolinha. citou, Sidney Leal, Seu Zé, Vandery, muitos Isso nomes aí. Tem o Caques, né? Tem o Caques também, de Realmente, Catarino, tem muita gente aqui em Suzano tem Suzano. Sim, uma vasta lista aí de nomes periféricos literários. sim. André, quando você decidiu lançar o livro, experiência, imagino que nenhuma, né, de publicação. Para onde você foi primeiro? Porque você ainda não tinha me conhecido, você ainda não tinha conhecido literatura no Brasil, Não. ou seja, você era uma pessoa que pegava a condução e estava e escrevia no blog. Quando você decidiu que os textos que você tinha posto no blog virariam um livro,
como que você começou a pesquisar como lançar um livro e como que ele virou realidade? Então, eu tenho uns amigos meus, né, aqui de Suzano, onde eles possuem uma gráfica, né, então é a Susan Copy, e o Fabiano, o Ricardo, e onde muitos escritores independentes como nós, eles fazem a impressão dos livros nessa gráfica, né, e eles já eram meus amigos, né, são meus amigos há muito tempo, até mesmo antes disso. Então, quando eu vi que eu já tinha bastante material, né, e eu sempre também tive uma vontade de escrever um livro, né, de ter um livro publicado, eu até brinco, né, que falam que a gente tem as 3 coisas, né, na vida, tem que publicar um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu falei, eu já fiz as 3 coisas, mas eu não quero morrer ainda não. mas, mas eu fui atrás deles, né. Então eu cheguei para eles e eu falei assim, ó, eu tenho, né, eles já sabiam da minha história, do blog e tudo mais, né, e eu falei, eu queria saber o que eu preciso para escrever um livro, para publicar um livro. Então eu já tenho os textos e tal. Então, eles, assim, super parceiros meus, né? Eles falaram assim, bom, beleza, a gente te ajuda, né? Então, eu não entendia nada desse negócio de diagramação, nada. Diagramação, o registro, né? ISBN, nada, né? Então, eles me ajudaram com tudo isso, porque eles tinham pessoas lá na gráfica, eles mesmos já entendiam disso, né? E eles me ajudaram. Então, eles falaram, ó, a gente vai fazer a capa para você, né? Então, eles que fizeram a capa do meu livro, né? Eles que pegaram alguém lá e fizeram a diagramação. Então, eles só me mandavam, né, o boneco do livro, né, para ver se tinha alguma correção ou não. Mas eles que cuidaram de tudo. Então, hoje, se eu fosse fazer um livro, eu mesmo fazer um livro do zero, eu não saberia fazer, né? Então, só escrever, teria que pegar a ajuda de novo. Então, eles me ajudaram muito, 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 muito. Devo muito a eles, porque eles que fizeram praticamente tudo. Bacana, né? Demais. Para mim, né? E você fez esse primeiro lançamento em Suzano, que você já falou aí, que colou a galera, seus amigos, seus parentes, amigos, né? Primeiro lançamento, a gente sempre chama gente. Ah, vai. E aí depois, todo mundo. Quando eu te convidei para ir lançar no Sarau Suburbano, por exemplo, aí para você que é uma pessoa de Suzano, Grande São Paulo, ir lançar, na cabeça passa, né, aquele lance, pô, vou lançar lá no centro de São Paulo, né, porque aí lá tem pessoas de várias regiões, dá aquela expandida no nome, né, as pessoas de outras regiões começam a te conhecer. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou lá na livraria e viu que tinha tantos outros escritores, o horizonte se expandiu ali, qual que foi? Como foi o seu lançamento, assim. que eu não lembro assim, por tantos, né? Como que você recorda do seu lançamento lá no Sarau? Eu me lembro muito bem de tudo, assim, né? Porque eu lembro quando eu fui lançar o livro em Suzano, aí tuitei para você e tal, né? Aí você falou, não vou conseguir ir, mas você não quer lançar no Sarau, né? Vamos lançar quando eu voltar de férias e tal, e ficou marcado para fevereiro. O dia eu não vou lembrar, mas foi para fevereiro de 2014. E aí você falou, vem uma semana antes para você conhecer o Sarau, né? Então eu só tinha o endereço, nunca até então tinha ido em um sarau, como eu já falei, né? Não sabia o que era um sarau, né? E aí, assim, vesti a minha capa de cara e coragem, né? Porque até então era muito difícil eu sair sozinha mesmo, né? Para um lugar que eu não conhecia ninguém, né? Então, até então, eu conversava com você via rede social, né? Não te conhecia pessoalmente. E então saí do trabalho às 18 horas lá na Santa Cruz e fui embora. Fui lá de metrôzão e fui embora pro Sarau, né? Cheguei lá na livraria, tava lá você, a Marilda, né, Evandro, né? Quando eu cheguei lá, eu sempre chegava mais cedo, né? Praticamente só estavam vocês. E aí você me falou, ó, fica aí e tal, eu vou te apresentar, falar que você vai lançar o Sarau o livro na outra semana, né? Mas você já vai conhecendo as pessoas, né? E aí, beleza, eu sentei lá no sofazinho, né? Como eu sentava cedo, eu pegava o sofazinho, né? E assim, a primeira coisa que me marcou demais, a primeira coisa que me marcou muito, acho que assim, foi a receptividade de todo mundo, né?
Então todo mundo chegava, acho que não teve nenhuma pessoa que chegou e não me cumprimentou, né? Então assim, eu era a pessoa estranha lá, não conhecia ninguém, né? Todo mundo chegava, eu lembro muito do Walter Limonada, né? Então chegando, e aí, tal, né? Aquele jeito dele, né? Aí foi chegando depois que eu conheci, né, os nomes, né? A Patrícia Cândido, Miragaia, né? Não esqueci do Miragaia, né? Enfim, foram chegando. Sou seu fã, né? Tá. Então, assim, me senti super acolhida, né? Super, 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 super. Aí você começou o sarau, né? E aí você me apresentou. E assim, só que antes, né, de você me chamar para eu ler um texto, né, e falar que eu ia lançar o livro, todo mundo lá começou a fazer as poesias, tudo, né? E aí eu só ficava pensando assim, eu falei, meu Deus do céu, né? Quando eu for ler minhas historinhas de trem... Porque, assim, é uma pegada muito forte, né? Então, assim, são poesias fortes que te faz pensar que você... Muitas vezes é um soco no estômago. É uma poesia mais pesada. É, mais pesada, né? E eu falei, eu vou chegar lá com as minhas piadinhas, meu Deus do céu. Né? Mas, enfim, é o que né? A gente estava querendo, alguma coisa Aí eu fui lá com a minha cara de pau, você me apresentou e tal. E aí, quando você me apresentou e eu levantei, então eu já ouvi Miragaia berrando, né? Eu sou seu fã! Batendo palma, batendo os pés no chão, né? Aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, assim, não tem como você não se sentir acolhido. E, assim, é o teu momento, né? Tipo, você pode se achar, né? Porque todos nós temos o nosso valor, mas, de repente, você está se achando meio para baixo, você não está muito legal, né? Mas, meu, dá uma injeção de ânimo, né? Que você fala, bom, vou embora, seja o que Deus quiser. Aí eu li uma crônica lá, né? Porque todo mundo fala sem ler, né? Tudo decorado. Eu até hoje não decoro nada, nem minhas poesias curtinhas, né? E aí eu li uma crônica, nem sei que crônica eu li. Quando eu olho, tá todo mundo lá rindo, tá, não sei o que. Eu falei, bom, acho que deu certo. Acho que deu certo. E na outra semana era o seu lançamento. E aí, na outra semana, foi meu lançamento, né? E foi muito legal também. Eu vendi bastante livro até. E foi muito legal, porque, né, as pessoas falam assim, eu vim semana passada, eu vim hoje porque eu vi que você ia lá também, não sei o quê. E aí que eu conheci Limonada, né? Limonada já fez bastante desenho de crônica minha, né? Miragaia, Patrícia, enfim, né? Então, todas as pessoas que eu conheci aí no sarau, né? Foi inesquecível a sensação. Aí depois virei freguesa já, né? Aí ia direto. Virou da casa, aí já ia direto, já levava todo mundo, vamos pro sarau. Queria agradecer a Renata Ribeiro, que está falando que o Buzo é um super anfitrião. Me senti super acolhida no sarau suburbano. É isso aí, Renata. Quando acabar essa pandemia, a gente volta com o sarau presencial no Bexiga. Oh, que saudade. Que falta tá fazendo um sarau, né, André? Que falta faz sarau, que falta faz esses abraços de sarau. Né? Queria aproveitar essa que falta faz para saber como é que você tem encarado esse ano tão difícil de pandemia, como é que mudou, o que mudou no seu dia a dia? Você em algum momento trabalhou de home office? Ou como é que está a sua vida? Eu estou trabalhando ainda em home office, né? Então, desde que fechou tudo em março, a empresa falou, todo mundo em casa, e a gente não tem a menor previsão de voltar realmente para o escritório, O né? seu trabalho tudo é resolver. totalmente compatível trabalhar de longe? Totalmente. Então, assim, né, no começo a gente achou que, né, vamos ver como é que vai ser todo mundo, porque, né, mas a gente já tinha, em alguns momentos a gente já tinha trabalhado em casa antes dessa pandemia, então o nosso trabalho dá para trabalhar bem, né, com isso, né, então a dinâmica funciona bem. Então tá muito tranquilo, a empresa deixa a gente muito tranquilo, né, e eu
Eu achei que eu não ia me acostumar, talvez, né? Tipo, ficar em casa, né? Não sair, ver as pessoas. Mas hoje eu não queria outra vida, não. Então é muito bom acabar o expediente, você sai da cadeira, vai pro sofá, você não pega Eu ia te né? perguntar isso, assim, né? Eu trabalho por conta, então, assim, eu já trabalho em home office há muitos anos, mas, assim, é diferente, né? Porque antes você não se sentia na obrigação de estar em casa. Agora tem esse lance de você ter que ficar mais em casa. Sim. Mas eu queria saber de você. Para você, isso eu já estou perguntando, né, uma curiosidade minha para uma pessoa que de fato trabalha em home office numa empresa. Você tem que se policiar que o horário comercial, o horário de trabalho é o horário de trabalho, né? Não Sim. dá para chutar o balde e acordar 10 horas, e muito menos fazer 2 horas de almoço, 3 horas de almoço. Sim. Vou aproveitar de tarde, vou dar uma fugidinha, vou ali no shopping. Vou dormir. Tem que se policiar com o horário de trabalho e o horário de trabalho, né? Sim. Não, com certeza. Eu sou uma pessoa com questão de horários, assim, já tenho até crônicas com isso daí, porque eu sou bem certinha em questão de rotina, assim. Então, assim, para mim também tranquilo isso, né? Então, eu sempre acordo no mesmo horário, começo a trabalhar às 8 da manhã, né? Paro na hora do almoço, que eu tô acostumada, às vezes paro mais cedo, paro mais tarde, mas sempre entre, sei lá, 12h30, 2 horas no máximo, né? E termino o expediente às 17. Mas tem dia que eu entro às 9. Então, assim, essa é uma vantagem do home office, e assim, a vantagem, graças a Deus, a empresa que eu trabalho é muito boa, né? Então, se a gente precisa resolver alguma coisa no meio do dia, a gente resolve, né? Então, depois compensa. Então, a gente tem essa flexibilidade, né? Então, a gente consegue estar aberto, né? É claro que, assim, para mim, eu procuro sempre fazer os mesmos horários, porque eu tenho essa questão da rotina, né? Mas se eu preciso fazer alguma coisa, é tranquilo. A gente avisa, ó, sei lá, tenho médico, tenho que fazer alguma coisa, tem uma coisa com o filho, sei lá, tem algum problema, né? Então tem essa flexibilidade. Então tá funcionando muito bem. Para mim, particularmente, está funcionando muito bem. Eita, quando tiver que voltar, né, pro Ah, não presencial, quero. a gente volta no home office. Eu não quero. Apesar que é mais perto, eu não vou sofrer tanto no trem, a empresa é pertinho, no Tatuapé. Pô, Então é pra quem é pra rápido. Santa Cruz, Tatuapé. Tropecei e caí, né? Mas eu não queria, não. Mas vamos ver que vai acontecer. Ó, quero saber duas coisas antes de pedir para você ler mais uma crônica para a gente encerrar. Eu queria saber mais duas coisas. Primeiro, se já tem algum projeto de um livro solo novo, um segundo livro para 2021 aí. E queria que você falasse das suas participações em coletâneas. Só comigo aí você participou do Poetas do Sarau Suburbano, se eu não me engano, volume 3, volume 4, Periferias do Brasil, volume 6, 7. Então você tem essa participação em coletâneas que eu organizo. E eu queria saber se você participou de algumas outras e se para 2021 tem projeto de um livro novo. Na verdade, o segundo livro, todo mundo me pergunta, né? O novo Viajante do Trem, o novo não sei o quê. Na verdade, material eu tenho, né? Então, assim, já está separado, até crônicas que eu fiz. Eu falo muito do Walter Limonada, é um parceirão. A gente tinha conversado a respeito desse livro, então a gente tinha combinado, né? Que cada crônica ia ter um quadrinho, né? Um desenho que ele ia fazer, né? Então ele começou já a fazer isso daí, né? Mas aí eu falei para ele, dá um tempo aí, né? Porque eu não sei quando eu vou lançar, né? Envolve grana, envolvia tempo também para sair correndo, né? E aí quando a gente lança o livro, a gente, né? Quer ir nos lugares, tudo mais, assim, circular. Então tava um momento da minha vida aí que eu tava meio, não sei se eu vou investir isso ainda, né? Então eu acabei focando mais nas coletâneas que você, né? Acabava me convidando aí, muito feliz por isso, né? Então, realmente tem pelas periferias do Brasil 6 e 7, deixa eu ver aqui. 6 e 7, e o Poetas do Salão Suburbano 3 e 4, e agora, né? A gente acabou de lançar, e o novo volume 7. Então, essas coletâneas aí, onde eu comecei a enveredar um pouco, né, com as poesias, né? Um texto mais diferentes aí do que eu fazia, né? Até mesmo quando eu ainda escrevia no jornal,
Eu falei para eles, eu falei, ó, eu não tenho mais o que escrever de trem, né? Chega uma hora que você... Né? Aí eles Quero falaram, não, o escrever de espaço outras é coisas. seu. É, eles falaram, o espaço é seu. Então eu comecei a escrever outras coisas, né, que tinha vontade, esse espaço foi muito legal para mim. Então, eu não sei ainda quando vai ser esse segundo livro, né? Uma coisa que quando eu comecei com essa história da Viajante do Trem, eu falei para mim mesma, né? Eu prometi que não ia ser uma coisa, sei lá, de obrigação. Eu ia fazendo conforme ia ter vontade, né? A obrigação já tem o trabalho, tem que bater cartão e tudo mais. Isso eu quero que seja sempre uma coisa que me dá prazer, uma coisa que me dá felicidade, né? E que me traz todos esses amigos que eu conheci na minha vida aí. Então, assim, tá aí, tá o projeto tá no ar. Tá Uma andando. hora, De alguma forma tá uma hora andando. pode ser que acontece. Tá andando. Uma hora vai rolar. Uma hora vai rolar. Bom demais. Andréia, queria saber se tem alguma coisa que você queria comentar aí, que você queria falar e eu não perguntei, antes de você ler mais uma crônica pra gente. Não, acho que, bom, antes de mais nada, né, que tem o pessoal aí, eu sempre gosto de te agradecer muito, né, porque você é ocupado, né, É. você sempre me deu muita visibilidade, você sempre me ajudou muito, né, então com o lançamento, realmente quando eu fui lançar o meu livro no Sarau Suburbano, foi uma virada também, né, muito importante para mim, porque aí também que eu conheci esses nomes tão importantes que a gente tem aí na literatura, né, na literatura periférica, né, que tem esse nome aí, mas é literatura de fato, né, então Nibrizan, Mano Rio, tantas pessoas assim que eu admiro pra caramba, né, você mesmo, o seu trabalho, e você super humilde, sempre me deu milhares de oportunidades, então mais uma vez aqui, sou muito grata por tudo que você fez para essa viajante aqui, né? E agradecer a Foi os todo mundo que tá seus aí, né? O méritos, né? Márcio, A gente abre um né? espaço para quem, né, para quem merece, para quem está correndo atrás dele, né? Não adianta também a gente querer, né? Eu fico muito feliz de ter você no time aí, enfim. A gente sempre foi realmente Sarau Suburbano, por ser no Bexiga, e os seus frequentadores virem das periferias, espalhadas pelos 4 cantos da cidade, eu me sentia também na obrigação de receber bem, porque eu sabia que aquela pessoa tinha se locomovido ou do seu bairro de origem, ou do seu trabalho. Então, assim, quando acabasse o sarau, 10 horas da noite, ela ainda teria que pegar uma condução para ir para casa. Então, eu me sentia muito na obrigação de receber com respeito, com carinho, com atenção. E a gente faz isso. Eu acho que tudo que você planta, você colhe, né? Então, eu não faço nada Sem por dúvida, você esperando nada sem em dúvida. troca, porque naturalmente o retorno vem. Né? Isso vem, É com isso. certeza. E agradecer a todo mundo que dessa caminhada aí que me ajuda, né? Muito, o Márcio, um carinho inteiro. O Márcio eu conheci lá na Casa Amarela. Acho que foi no dia que você fez o blá blá blá, acho que alguma coisa Márcio assim. Costa, grande Márcio Costa. Márcio Costa, figura, né? Aí trocamos livros, então essa é a grande pegada também, né? Que eu conheci o pessoal da Casa Amarela. Casa Amarela me deu um presente assim muito Akira incrível. Yamazaki, grande A Kiri Akira, lançou Yamazaki, Barco sua Amarelo. turma lá, a Sueli, a Rosinha, eles pegaram o meu livro e eu acho que umas 3 crônicas eles encenaram Que e legal. ficou incrível, ficou muito legal. Assim, eu lembro quando eu fui assistir lá no Sesc, a crônica era engraçada e eu só chorava. Foi muito, foi muito legal, assim, porque eu só chorava. A Sueli, por que você tá chorando? Eu falei, porque é emocionante você ver o negócio, Poxa, assim, mas o você vê a teatro tem isso, né? Uma materialização. vez fizeram um monólogo de É, um texto meu na Cara dos Amigos de Literatura Marginal. Uma atriz, né, a Wanda Schwenk, ela fez esse monólogo e, era incrível, né? é muito Interpretando o legal. texto que você escreveu É com a visão dela. a materialização, né, do que você escreveu, você fala, gente, e de ser lembrado, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. É uma trajetória que eu agradeço muito por todo mundo que eu conheci nesse caminho aí, que é de coração, assim, é muito Tamo legal junto, mesmo. tamo junto. Eu queria pedir licença para você e mandar um abraço pro meu amigo Fábio Rogério, locutor da Rádio 105 FM, que está aí nos assistindo. É isso aí, salve Fabião, meu Olá. camarada. Andréia, encerra pra gente com mais uma crônica do livro, pode ser?
Pode ser sim, vamos lá. Tudo no seu nome. Deixa eu pegar uma aqui. Eu gosto de ler aqui, deixa eu achar ela aqui rapidinho. Vou ler a que o Márcio pediu aqui. Acho que até uma homenagem, atendendo a pedidos, e é uma homenagem, que assim, infelizmente, eu perdi meu pai agora em outubro, e então assim, ainda vai ter, apesar de ser uma história engraçada, eu fiquei meio embargada agora, mas vamos lá. Tem uma homenagem pro meu pai também, porque meu pai é um figuraça. Chama-se Perdendo a Cabeça. Meus amados pais são de Pernambuco e vieram para São Paulo no final da década de 60, residindo em Suzano, onde já moravam meus avós maternos. Meu pai conta que logo numa dessas vindas a São Paulo foi para o centro da cidade fazer compras com minha avó e minha mãe. E, lógico, foram de trem. Chegando em uma das estações, ele não sabia onde estava e teve a brilhante ideia de colocar a cabeça para fora entre as portas do trem quando o mesmo estava parado. Só foi o tempo da minha avó falar: Zé, coloca a cabeça para dentro que vai ficar preso. E o trem fecha as portas com a cabeça dele presa entre elas. E os trens daquela época não estavam nem aí. Levavam seu braço, sua perna e, nesse caso, a sua cabeça. Minha avó e minha mãe ficaram no desespero tentando puxá-lo, mas o jeito foi esperar chegar na outra estação. Com a calma que lhe é peculiar, simplesmente saiu daquela situação arrumando os cabelos, ele tinha naquela época, e continuou o seu passeio, como se nada tivesse acontecido. Só que nunca mais colocou a cabeça entre as portas para não perdê-la. Então fica aí a homenagem para o meu pai aí, que fez parte do livro, e é isso. Meu, é legal demais. O seu bom humor para escrever cai na dose certa. Parabéns para você aí. Obrigado. E o ano que vem a gente tem esse novo livro aí da Viajante do Trem. Vamos ver, vamos ver. Uma continuidade do Viajante do Trem, né? Que seja outra história. Vamos ver. Vamos jogar para o universo, vamos ver o que acontece. Andréia, obrigado pela sua disponibilidade de nos atender aí no Buzo. Eu que agradeço. Foi um prazer te entrevistar e saber um pouquinho mais dessa caminhada aí. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo aí que pôde participar aí da live. Obrigado mesmo. É isso aí, Ravel. Seu Andrelino. Valeu, gente. Obrigada mesmo. Fica no link aí. Quem quiser, confere depois. Compartilha para os amigos. Tamo junto. Valeu, Andréia. Obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Nós que tá. Valeu.